Então, estamos estudando o Teorema de Pitágoras, fazendo uma revisão. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Certo. Certo? Vamos lá, Certo. podemos seguir em frente? Sim. Sim. Então, vamos lá. A gente tinha feito esse exercício, né? Que a gente achou que o A vale raiz de 74. Demonstração. Vamos fazer a demonstração do Teorema de Pitágoras. Dado um triângulo retângulo ABC. Se a gente colocar 4 triângulos retângulos iguais a esse ABC, a gente vai ter formado nesse formato aqui, ó, a gente vai ter esse quadrado aqui de lado A, ó, que eu estou pintando de amarelo. Seria um quadrado perfeito? Quadrado perfeito. Esse quadrado de lado A aqui, ó. Certo? Uhum. Qual é a área de um quadrado? A área? A área é De um quadrado. A área multiplicando os lados. Os lados. Então, a área daquele quadrado amarelo vai ficar A ao quadrado. Certo? Certo. Qual é a área de um triângulo? A área de um triângulo é multiplicando os catetos. Multiplicando os catetos e dividindo por 2, né? Então, nesse aqui, a área dele vai ser B vezes C sobre 2. Como tem 4, 1, 2, 3, 4, eu multiplico por 4. Isso vai dar a área do quadrado maior, né? Sim. Isso vai dar a área, se eu somar a área desses 4 triângulos com mais o do quadrado amarelo, vai dar a área do quadrado maior. Mas a área do quadrado maior é B mais C ao quadrado. Certo? Porque o lado é B mais C. Ora, cortando então esse 4 com esse 2, vai ficar A ao quadrado mais 2BC. E a gente sabe que B mais C ao quadrado é o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Certo? Se eu cortar, então, 2BC que tem dos dois lados, eu vou chegar à conclusão que A é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Está, então, demonstrado o Teorema de Pitágoras. Entenderam? Sim. Então, copiem. Copia, inclusive, essa figura aqui, né?
Mas vai bater no jeito. Mas o que deixa a torrada bonita é a manteiga, para deixar o buraquinho. Vai ser 1 sem aquele ali. Copiaram? Ainda não. Ainda não, professor. Ah. Estamos esperando. A aula começa às 9h35, gente. Sim. Pois não, Ian. É para copiar o quadrado só, mas eu vou demonstrar também essa outra figura aí. Os outros dois também, porque eu vou demonstrar. Beleza. Acabou, Jennifer? Também terminei, professor. Todo mundo terminou? Outro jeito da gente provar isso é se a gente arrumasse
desse jeito aqui, ó. Colocando os 4 triângulos dessa forma. Porque aqui ia ficar o B mais C também, ó. Então, o que a gente vê aqui? Esse quadrado do lado esquerdo, que tem o A pintado de amarelo, é igual a esse outro. Só que a área desse triângulo, desses 4 triângulos aqui, ó, desse e desse, é igual a desse aqui, ó, desse e desse aqui. Ora, mas como a área dos 2 quadrados é igual, então a gente vai restar que a área do quadrado amarelo vai ser igual à área B ao quadrado, que é esse quadradinho menor aqui, mais essa área aqui C ao quadrado. Entenderam? Sim. Porque os 2 quadrados grandes são iguais. E tirando a área dos 4 triângulos iguais, vai restar que a área do A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Porque o quadradão grande tem lado B mais C nos dois quadrados. Esse lado aqui é B mais C, ó. E esse aqui também. Então, esses quadrados grandes são iguais. Compreenderam? É um outro jeito de mostrar. Compreendi, professor. Copiaram também esse novo jeito? Copiei também. Copiei já, professor. Não, Copiou professor. as figuras? Copiem as figuras. Professor, Sim. Pois não, Mariana? o que é para fazer, professor? Era para Eu tô copiar copiando. essas demonstrações aí. Você copiou? Copiei. Então, podemos ir em frente? Sim, Todo mundo acabou? eu terminei. Eu terminei. Jennifer acabou? Emanuele acabou? Sim. Então, vamos em frente. Vamos para os exercícios, né? A gente tinha feito esses 2 exercícios. Esse exercício 2. Vamos fazer esse exercício 3 aqui. Eu vou apagar isso aqui, ó. Para a gente fazer esse exercício 3. Vocês primeiro, cada um sozinho vai tentar fazer esse exercício 3. Determinar o A, o B, o C, o D, o E e o F. Como assim, professor? Eu não entendi. Está vendo essa figura? Sim, Que tem vários triângulos retângulos? Você tem que sim. determinar quanto vale o lado A, quanto vale o lado B, quanto vale o lado C, quanto vale o lado D, quanto vale o lado E, quanto vale o lado F. Em centímetros? É, em unidade de comprimento. Ele não falou aí se é em centímetro. Mas pode ser. Tipo, medir com uma régua? Não sei. Não, usando o teorema. Usando a fórmula.
Do A ao É que eu não- quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. É que eu não entendi muito bem o que é teoria de Pitágoras, professor. Não entendeu? Vou fazer o primeiro, então. Tá. Copiou a figura? Essa figura, Sim. vou copiar. Tá. Alguém já fez aí? Achou pelo menos a letra A, quanto ela vale? Professor, eu acho que a gente ainda está copiando a figura. Estão copiando a figura? Copia primeiro só esse daqui, ó. Copia primeiro só esse triângulo aqui. Terminei de copiar, professor. Terminou? Professor, no primeiro, o A vale 2? Não. O Arthur acertou aí, ó. Copia primeiro só esse triângulo amarelo. Aí a gente vai usar o teorema de Pitágoras. Qual é o teorema de Pitágoras? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A é a hipotenusa. Os outros lados medem 1. Então vai ficar A ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Quanto é 1 ao quadrado? 1. 1. Então aqui é 1 mais 1, que dá quanto? 2. Então seria Dois. 2 ao quadrado? Então A ao quadrado é igual a 2. Então quanto vale o A? O A vale 2 ao quadrado. Seria igual Não. a 4. Não? Pera aí. É igual a 2. O A ao É. quadrado é igual a 2. Então quanto vale o A? Então seria 2. Porque o A ao quadrado não é o A. Hã? É a raiz de 2. Raiz de 2. Ah, O A vale raiz de 2. Então copia. A gente primeiro fez desse triângulo amarelo. Agora, vamos desenhar aí esse triângulo verde. Eu já desenhei todos, professor. Desenhou todos? Sim. Então, nesse triângulo verde, vamos achar quanto vale o B. Vai ser 1 mais a raiz de 2? 1 ao quadrado? 1 ao quadrado. E raiz de 2 ao quadrado também, né? Entendi. Professor, Sim, já achei a raiz de B. Posso falar? pode. Eu não sei se está certo, mas é raiz de 5? Não. Corrija aí o seu.
Professor, B Raiz vale Sim. 3? B vale quanto? 3? 3 não. Raiz de 3. A raiz de 3. Raiz de 3, certo. Então tá certo. Só um cateto se repete como um aí, né? O A é raiz, o A no triângulo verde ele é um cateto, né? No triângulo verde o A é um cateto. E ele vale raiz de 2, né? Não. Não, Eduardo. Está muito grande. Primeiro faz o B. Professor, Sim, pois não. acho que terminei Terminou tudo? tudo. Quanto deu B? O B para mim, raiz de 3. E o C? Raiz de 4. Que é quanto? 2. 2. E o D? Raiz de 5. O E? Raiz de 6. E o F? Raiz de 7. Você é o Natan? Sim, Você acertou tudo. obrigado. Copiaram aí o A como raiz de 2? Vamos fazer o B? Eu já fiz o B e estou começando a fazer o C. Todo mundo já fez o B? Todo mundo já fez o B? Jean ainda não fez? Então vamos Professor, olhar o... Sim, pois não. a letra B seria a raiz de 3? Isso, raiz de 3. Então, o quadrado do B não dividiria a raiz de 3? Quadrado do B não divide? Não, A vou raiz fazer de aqui 3? para você. Ó. Tá bom. O teorema de Pitágoras diz o seguinte: a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. No triângulo verde, a hipotenusa é o B. Então aqui vai ficar B ao quadrado. Os catetos são 1 ao quadrado e raiz de 2 ao quadrado. No triângulo verde, né? Aí o que acontece? B ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, B ao quadrado é igual a 3. Então, B é igual a raiz de 3. Ah, entendi. Então, copie. Sim.
Então, B deu raiz de 3. Agora, achem o C. Nesse triângulo aqui agora. Copiaram? Sim. Não. Não, Otávio. Não dá, o D não dá 3. Então, agora achem o C. Isso, e quanto ela vale? Professor, 2. seria a resposta de 4? Raiz de 4 que vale quanto? 2. 2. 2. Sim. Não, a raiz de 6 não é 3. A raiz de 9 que é 3. 3 vezes 3 dá 9. Professor, E- o senhor dá aula em alguma escola? Não, só para vocês aqui. Ah, tá. Já podemos achar o C? Sim. Sim. Então vamos lá. O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Nesse triângulo aqui, a hipotenusa é o C. E os catetos são 1 ao quadrado e raiz de 3 ao quadrado. Ora, então C ao quadrado vai ficar 1 mais 3. C ao quadrado igual a 4. C é igual a raiz de 4, que é 2. Então, C vale 2. Certo? Estão entendendo? Estão copiando, gente. Sim, professor. Então, professor, Sim, pois não, Heitor. a D seria a raiz de 5 ao quadrado?
Não, só raiz de AD? 5, sem quadrado. Sem quadrado. AD. Aí seria a raiz de 6? Sim, seria. Então quer dizer que AD seria a raiz de 6? A D, D de dado, É, D de dado vai dar raiz de 5. raiz de 5. E com isso, a E raiz de 6 e a F raiz de 7. Certo. É Professor, porque. Professor, é Ou porque não. a raiz anterior somada com o cateto vai ser. Vai somar um a mais na raiz, né? Por exemplo, é a raiz de 6 mais o cateto, que é 1, vai dar a raiz de 7. Sim. Podemos achar a letra D? professor, Sim, por não. na letra C ali, o resultado vai dar raiz de 4 menos 2 ao quadrado? Não, aqui é um igual. Ah, sim. Beleza, obrigado. Terminou, Otávio? Todo? Então vamos achar a letra D. De novo, o teorema de Pitágoras é A ao quadrado é igual a B ao quadrado. Opa! Não está deixando escrever direito aqui no canto, né? A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Agora a gente está nesse triângulo aqui, ó. A hipotenusa dele é o D. Então aqui, D ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. No canto ele não escreve direito, né? D ao quadrado é igual a 1 mais 4. D ao quadrado é igual a 5. Então, D vai valer raiz de 5. Copiaram? Sim. Então, vamos achar o E? Vamos achar o E agora, gente? Sim.
Então, agora a gente está nesse triângulo aqui, ó. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Esse é o teorema de Pitágoras. Nesse triângulo aqui, Futebol. a hipotenusa é o E. E ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais raiz de 5 ao quadrado. Então, vai ficar E ao quadrado é igual a 1 mais 5. E ao quadrado é igual a 6. E é igual a raiz de 6. Então, E vale raiz de 6. Professor, eu tenho uma pergunta. Pois não, Emanuele, pode falar. Quando a gente vai tirar o 5 do parêntese e da raiz Não ao deu quadrado, para ouvir o que você está falando. quando o senhor tira o 5 lá da raiz ao quadrado que está entre parênteses, por que só tira o 5? Porque a raiz de 2 vezes a raiz de 2, isso é 2. Raiz de 3 vezes a raiz de 3, isso é 3. Raiz de 4 vezes a raiz de 4, isso dá 4. Entendeu? Entendi. Raiz de 5 ao quadrado é raiz de 5 vezes raiz de 5, isso dá 5. Posso apagar isso ou vou copiar? Professor, o F vale a raiz de 7? Sim. No último triângulo, esse aqui. O teorema de Pitágoras é a hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. No último triângulo, a hipotenusa é o F. Igual a 1 ao quadrado mais a raiz de 6 ao quadrado. F ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. Sim. 1 vezes 1 dá 1. Raiz de 6 vezes raiz de 6 dá 6. Então, F ao quadrado é igual a 7. Então, F é igual a raiz de 7. Copiaram tudo, gente? Sim. Então, vamos para o próximo exercício? Vamos, professor. Todos terminaram? Vamos para o próximo exercício? Eu ainda não terminei, professor. Fala aí. Tá. Estou esperando, Maria Clara. Pode copiar aí, tranquila. Acabei. Acabou? Todo mundo acabou?
Sim. Então vamos para o próximo exercício. Posso ler? Sim. Bruno participava de uma instrução militar. Ele seguiu 120 passos para o sul. Porém, deveria ter seguido 50 passos para o leste. Ao perceber o equívoco, resolveu voltar e recomeçar. No entanto, pensou que poderia economizar alguns passos para retornar ao caminho correto, já nessa posição mais a leste. Ora, se ele seguir sem retorno, direto para esse último ponto em que deveria estar, quantos passos serão economizados? Podem fazer, eu vou dar um tempo para vocês fazerem. Como assim, professor? Como assim? Vou fazer um desenho para auxiliar. Ele estava aqui. Ele seguiu 120 passos para o sul. Para o sul. 120 passos. Mas ele viu que ele fez isso errado. Que ele deveria ter seguido 50 passos para o leste. 50 passos para o leste. Era o que ele deveria ter feito. Aí ele percebeu que estava equivocado. E resolveu voltar. Em vez dele fazer esse caminho de volta aqui, ó, voltar 120 passos e andar 50 passos para o leste, ele pensou que poderia economizar alguns passos seguindo um caminho reto daqui para cá. Se ele seguir esse caminho reto, o caminho amarelo, quantos passos ele economizou? Professor, Sim. terminei. Terminou? Quem terminou? Ah, Natan? sim. Professor, eu acho que é 130. Não, quantos passos ele economizou? Seguindo o caminho amarelo, em vez de voltar pelos 120 e os 50. Seriam 130? Não quero saber quantos passos ele deu. Ah, Eu tá. quero saber quantos passos ele economizou de um caminho em relação ao outro. R$ 240? Vamos ver. R$ 340 é muita economia. Acho que eu entendi agora, professor. 170? 170 é se ele voltar pelo caminho verde, né? Ele Professor, economizou 70 passos? Não, não vamos chutar, gente. Vamos fazer as contas. não estou chutando. 70 passos? Não, não vamos chutar. Vamos fazer as contas. Professor, não estou chutando.
Se ele seguir o caminho amarelo e não o caminho verde, quantos passos ele economiza? Professor, Sim, posso dizer meu raciocínio? claro, pode dizer. Olha, ele tinha andado 120 passos para o sul. Sendo assim, se ele fosse voltar, ele andaria 120 passos de novo, e mais 50 para chegar até o local que ele desejava. E então, no total, ele andaria 170 passos. Mas como ele já Certo. foi em uma linha direta, ele andou 70 passos. Sendo assim, ele economizou 100 passos. Não, ele não andou 70 passos no caminho amarelo. Faz a conta de novo pelo teorema de Pitágoras. Professor, Sim, o teorema de Pitágoras é a soma dos catetos ao quadrado, certo? a hipotenusa é igual, a hipotenusa ao Sim. quadrado é igual a isso. Então, seria meio que somar 120 com 50. Não. E o quadrado? Sim, é um quadrado. Para Sim, mim, ao quadrado. eu somei eles ao quadrado, que deu mais ou menos 16.900. E depois eu achei a raiz quadrada desse número, que deu 130. Sim, certo. Tá certo? Tá certo. Então a resposta é 130? Professor, Não, isso daí que você fez está certo, mas isso não foi não é a pergunta. Como que é a pergunta mesmo? Vê lá o que está escrito. professor, Pois não. mas nesse triângulo aí que o senhor fez, aonde que são os catetos que fala, é? Os catetos são os que formam o ângulo de 90 graus, então é o 120 e o 50. É a soma dos catetos ao quadrado? Sim, é igual a hipotenusa ao quadrado. Certo, Júlia? Fizeram? Ah, agora eu entendi. Eu não entendi muito bem, não, professor. Mariano não entendeu muito bem? Sim. Professor, Sim, pois não. acho que agora eu entendi. Porque se somar 120 mais 50 vai dar 170. Só que ele atravessou a linha amarela e foi 130. E 170 menos 130 daria 40 passos. Certo. Agora tá certo. Agora eu entendi o que é para fazer. Então vamos lá, podemos fazer? Professor, eu não entendi. Tá, vamos fazer então. Ele seguiu a hipotenusa aqui x, certo? Vamos calcular esse triângulo dividido por 10. Como se aqui fosse 12 e aqui fosse 5.
Então, eu vou calcular esse lado aqui, ó. Vai ficar A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Não é esse teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Quanto é 12 ao quadrado? 144? 144. Mais 20, mais 5 ao quadrado é quanto? 25. Então, seria somado, aí daria 169. 169. Então, x vale quanto? 169. Ah, não. 13? Raiz de 169, que é 13. Então, nesse triângulo pequenininho aqui, ó, esse aqui dá 13. Como fica multiplicado por 10, porque é 120 e não 12, é 50 e não 5, isso aqui vai dar 130. Professor, não entendi o porquê o senhor fez desse jeito. Para ficar mais fácil, senão eu ia ter que trabalhar com 120 ao quadrado, que ia dar 144,00, número muito grande. Ah, entendi. E o Aí o outro senhor, ia dar 50 ao quadrado, aí o senhor dividiu. 25,00. Aí eu dividi por 10. Mas dá para fazer isso em várias contas? Dá, É uma técnica, então? é uma técnica. Entendi agora. Para eu não ficar com um número muito grande, né? Aí depois eu multipliquei por 10 o 13, para dar o 130. Porque senão daria uns números bem grandes e altos. Sim. Ô, professor, depois de 14.400, é o que está escrito? 2.500. Mais 2.500. Em vez de eu fazer essa conta inteira aqui, ó, eu dividi por 10 para ficar mais fácil. Depois o resultado eu multipliquei por 10. Então ele andou 130 passos. E se ele tivesse seguido o caminho verde, ele ia andar quanto? 170. Então a economia vai ser 170 menos 130. Ou seja, 40 passos. 40 passos. Essa é a resposta. Copiaram? Copiei, professor. Todo mundo? Também terminei, professor. Todo mundo copiou, todo mundo entendeu.
Professor, eu copiei, eu só não entendi muito bem. O que você não entendeu, Mariana? É por causa que, como eu acabei faltando na aula passada, eu não entendi muito bem o que é teoria de Pitágoras, assim, como fazer uma conta com uma teoria, assim. Entendi. Vamos mostrar uma outra técnica legal aqui. Posso apagar tudo aqui? Sim. Existe um triângulo retângulo muito conhecido. É o triângulo 3, 3, 4, 5. Desse triângulo, eu posso formar vários triângulos. Por exemplo, se eu multiplicar todo mundo por 2, aqui vai dar 6, aqui vai dar 8 e aqui vai dar 10. Então, esse é outro triângulo retângulo, ó, 6, 8 e 10. Partindo desse, 3, 4 e 5. Se eu tivesse multiplicado por 3, todos os lados, aqui ia ser 9, aqui ia ser 12, aqui ia ser 15. Então, esse é outro triângulo retângulo. Ó. 9, 12, 15. Estão entendendo? Sim. Sim. Se eu tivesse multiplicado, em vez de por 3, por 4, aqui ia ser 12, aqui ia ser 16, aqui ia ser 20. Então, esse é outro triângulo retângulo. 12, 16, 20. São todos triângulos semelhantes, porque o 3, 4, 5 está aqui. Aí o outro ia ser só um pouco maior. Ou seja, eles seriam equivalentes. Equivalente. Semelhante. Aqui o 3, 4, 5. Aí o outro seria o 6, 8. Não, 5 é aqui, né? 4 aqui embaixo. 6, 8, 10. Aí o outro ia ser o 9, o 12 e o 15. O outro ia ser o 12, 16 e o 20. Por isso que quando estava aquele lá, 12, 5 e 13, esse é semelhante ao 120, 50 E 130. 130, porque eu multipliquei por 10, todos os lados. Entenderam? Sim. Copiaram? Professor, Sim, pois não. para calcular um cateto, por exemplo, teria que ser o cateto adjacente menos a hipotenusa, aí daria o cateto oposto? Sim. A hipotenusa ao quadrado menos um cateto ao quadrado dá o outro cateto ao quadrado. Vamos Certo. ver se tem algum exercício aqui. Não, esse aqui é para calcular a hipotenusa. Ó. Façam esse. A maçã está a 8 metros do chão. Você apoia a escada a 2 metros da maçã. Quer saber quanto vale a hipotenusa X?
Professor? Sim? Eu já sei a resposta. E quanto dá? 10. Não. Não é 10. 68, raiz de 68. Certo. Ah, tá. É porque era um número muito grande. Professor, o meu também deu raiz de 68. Certo. Quanto é a raiz de 68? Não dá para saber, né? Não é exata. Por isso que Não eu é tava com exata. dúvida. Dá 8,2462112512512. Você viu na calculadora aí? Tá aqui. Vamos fazer, então? Vamos? O Teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. A hipotenusa nesse triângulo desenhado é x, então x ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Quanto é 8 ao quadrado? 64. 64. 64. Quanto é 2 ao quadrado? 4. 4. 4. 64 mais 4. 68. 68. Então, x ao quadrado é igual a 68. Então, x é igual a raiz de 68. Certo? Uhum. Certo. Copiaram? Sim. 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 Todo mundo copiou? Sim. Sim. Então, vamos ver se tem mais um aqui, ó. Se bem que não vai dar tempo, né? Em um triângulo retângulo, a hipotenusa vale, mas aí se não der tempo, vocês façam em casa e a gente faz semana que vem, beleza? Certo. Beleza. Quantos exercícios? Faltam 2 exercícios. Se não der tempo, a gente termina a aula e vocês fazem em casa. Aí a gente começa por esses 2 exercícios. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa vale 3 raiz de 5. E um cateto é o dobro do outro. Determine a área desse triângulo. Então, uma dica. Aqui vale 2x e aqui vale x. Um é o dobro do outro. Um cateto é o dobro do outro. E a hipotenusa é 3 raiz de 5. Ele quer que você calcule a área. Professor, Sim. na hipotenusa, seria o 3 vezes 5 ao quadrado? É. 5 a raiz? Não. Ah, É então daria vezes. 15, raiz de 15. Não. Tem que elevar Não? ao quadrado. Ah, os dois. Sim, os dois. Entendi. Mas não vai dar mais tempo, né, gente? Então, façam aí em casa esse exercício e a gente começa por ele. Não. Professor, Sim. bateu. Já deu tempo, né? Aham. Então, deixa eu parar a gravação.